parte 5 da seita japonesa. Então, vou falar algumas das principais práticas que a gente fazia na Perfect Liberty. Eu vou elencar 5 das principais. Todas têm nome japonês, não, menos uma. Primeiro de tudo, nenhuma instituição religiosa sobrevive sem o dinheiro dos adeptos. Então, nós tínhamos algumas práticas de oferecimento de dinheiro. A primeira delas era o roshô, que a gente colocava dinheiro todo mês naquele envelope e a gente oferecia fazendo uma oração. Havia várias histórias sobre o roshô, por exemplo, todo o dinheiro que você der de roshô, você vai receber 3 vezes mais na sua vida. Quanto mais dinheiro você der, mais você vai ter de retorno. Você fazendo roshô, você potencializa a sua oração, etc. Tinha também o Kenkin, que aí eram grandes somas de dinheiro que se dava em alguma ocasião especial, por exemplo, o Kenkin de final de ano. Todo final de ano você ia lá, dava uma quantia considerável de dinheiro e fazia seus pedidos para o ano. E também o Roshin, que era também uma contribuição mensal para as despesas da igreja. Para fazer roshô, era comum a gente sempre trocar dinheiro, por exemplo, quero fazer 100 reais de roshô, então vou trocar tudo esses 100 reais em notas de 2 reais, e tinham que ser notas novinhas ou moedas de 1 real, para você poder fazer roshô várias vezes, quantas vezes você puder. Tinha também o misasage, que é basicamente dedicar o seu corpo pela instituição. Basicamente, por exemplo, se você ia na igreja e você varria o salão da igreja, você estava fazendo missassague, você fazia uma oração antes de começar a varrer, aí você varria, aí você fazia uma oração para encerrar a limpeza. Essa é uma forma também na pele de acumular virtudes. Tem gente, por exemplo, que fazia a dedicação de toda semana ir lá na igreja fazer tal e tal missassague. O oferecimento de dinheiro também era considerado missacegue financeiro. Aí tinha o missacegue físico, que é esse de fazer limpeza e tal. Um que era mais ritual, assim, mais simbólico, era o mocó, que era você sempre feito na terra sagrada, você fazer em duplas. E cada dupla levava um tronco assim de madeira e um saco de terra assim no meio. E você ia gritando uma certa palavra lá para te dar força para continuar. Que era uma forma de fazer os adeptos participarem também da construção da terra sagrada por meio de cada saco de areia. Tinha o misasage, por exemplo, qualquer coisa que você fizesse um serviço de escritório, que é, por exemplo, o que eu fazia quando eu era a irmã divina, eu estava fazendo, era considerado um misasage, não era considerado um trabalho. Então, na minha carteira de trabalho, não, acho que eu não tive carteira assinada, porque a categoria de missionário não tem, por exemplo, direitos trabalhistas, digamos assim, né? Ou tem algum ou outro, mas não é a mesma coisa que um CLT. Tinha também a prece de Oyashikiri, que era quando geralmente ou um assistente de mestre fazia, as irmãs divinas também podiam fazer, e o mestre também podia fazer. Que você escrevia um pedido, por exemplo, de você sarar alguma doença, de você conseguir alguma coisa, algum objetivo, você escrevia, aí você dava para a pessoa fazer uma prece para você, e você ficava atrás da pessoa recebendo a prece. A história por trás da prece de Oyashikiri é que, por exemplo, se você faz uma prece de Oyashikiri sobre uma doença sua, vamos supor que você está com febre. Então, o significado é basicamente você está passando a sua febre para o corpo do patriarca, o Sheuya-sama. Então, por isso que todo dia 21 do mês havia uma cerimônia do dia de agradecimento em que Oshoya-sama ia lá para o meio do altar, ele abençoava as pessoas e ele também devolvia para Deus todas as doenças que ele recebia dos adeptos. Então, basicamente, tinha essa história também de que sempre quando chegava dia 21, Oshoya-sama estava completamente debilitado de tanto absorver as doenças dos adeptos.
No vídeo passado eu falei sobre os patriarcas e eu falei que o terceiro patriarca morreu em 2021. Eu não sei se é exatamente 2020 ou 2021. E ele morreu muito novo e já muito debilitado, e diz-se que é porque realmente ele teve que absorver muita coisa. E até hoje ele não foi substituído. Quem tá meio que no comando é a esposa dele, a viúva, no caso, né? Que ela está como matriarca interina, digamos assim. E um fato interessante é que Oshie-sama tinha uma personalidade muito bonzinha, esse último, né? Pelo menos das histórias que eu ouvi dos mestres. E a esposa dele, que era extremamente brava e fazia o papel de ficar dando bronca nos mestres, etc. E agora ela que está no comando. Tem também a orientação individual, que é basicamente quando você está com algum problema, você marca um horário com o mestre para você ficar lá por quanto tempo for com o mestre e você fala dos seus problemas, ele vai te orientar a como agir de acordo com os ensinamentos. Ou, por exemplo, você recebeu uma orientação divina, que eu vou falar a seguir, que é o Miyoshi, e você quer entender aquelas palavras de orientação que você recebeu lá do Japão, aí o mestre vai lá e te orienta, ajuda a praticar o ensinamento. Agora, de longe, o mais interessante da PL é o Miyoshi, que significa orientação divina. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma doença, por exemplo, a minha mão descasca, eu tenho uma dermatite na mão. A PL, ela acredita que todas as doenças são de origem emocional. Então, você manifestando uma doença, na verdade, você está recebendo um aviso de Deus para algum negativo que você tem no seu comportamento ou nos seus sentimentos, e que você não está percebendo que você está fazendo isso errado, então ele manda uma doença no seu corpo para fazer você perceber. E essa doença a gente chama de Mishirase, que é literalmente aviso divino. Aí você vai lá, como adepto, solicita um Miyoshi, que é uma orientação divina. E lá no Japão tem mestres especiais chamados Yusus, que eles têm alguma ligação divina especial, que eles recebem o seu pedido de Miyoshi. Eles falam: você tem essa dermatite por causa disso, disso e isso. Para você parar de ter ela, você tem que parar de manifestar isso, isso e isso. Aí você recebe o Miyoshi e você todo dia tem que jurar que nunca mais vai manifestar aquilo, e você tem que pedir para Deus para você perceber onde que você está manifestando aquilo. E você também tem que pedir muito perdão, porque às vezes é coisas dos seus antepassados, que os seus antepassados faziam e você está pagando o preço hoje, digamos assim. Então, eu até hoje eu tenho meu Miyoshi, eu não uso, né? Mas só que é basicamente uma pastinha assim, e você recebia as orientações, os ensinamentos, e você ficava assim, você fica nas suas orações diárias, matinais, você lê e jura aquilo. Tem também instruções, por exemplo, a instrução para estudante, que tipo de coisas o estudante tem que ser, tem que fazer. E tinha a instrução de irmã divina também, né? Basicamente isso, mesmo sendo bem resumida, o vídeo ficou grande, mas qualquer dúvida, vocês mandam nos comentários. E aí sim, no próximo vídeo, eu vou começar a falar mais da minha trajetória na juventude da Perfect Liberty.